Você sabia que existem 3 virtudes específicas que Deus busca intensamente no coração de cada crente hoje? Não são as virtudes que você imagina. Não são aquelas que a religião tradicional ensina. São virtudes avançadas, profundas, que poucos estão dispostos a cultivar. E se você não as desenvolver, pode estar perdendo o melhor que Deus preparou para a sua vida. Neste vídeo, vou revelar exatamente quais são essas 3 virtudes e, mais importante ainda, como você pode cultivá-las de forma prática no seu dia a dia. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode revolucionar completamente sua caminhada espiritual. Fique até o final, porque vou compartilhar com você um recurso poderoso que vai te ajudar a restaurar sua intimidade com Deus em apenas 21 dias. Então, não perca nenhum segundo dessa mensagem. Imaginem por um momento que Deus, neste exato instante, está observando o coração de cada um de nós. O que Ele estaria procurando? Quais são as virtudes que fazem seus olhos brilharem de satisfação quando Ele contempla uma vida humana? Vivemos em dias onde muitos buscam conhecimento, acumulam informações, perseguem títulos e reconhecimentos. Mas será que estamos buscando aquilo que realmente importa aos olhos do Eterno? Charles Spurgeon, aquele grande príncipe da pregação, costumava dizer que a verdadeira sabedoria não está em saber muito, mas em conhecer as coisas certas e aplicá-las com o coração moldado por Deus. Quando observamos as Escrituras Sagradas, descobrimos algo maravilhoso e ao mesmo tempo desafiador. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está à procura daqueles que nunca tropeçaram ou que jamais falharam. O Senhor busca algo muito mais profundo, muito mais precioso. Ele busca virtudes que transformam uma vida comum em uma vida extraordinária aos seus olhos. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Observem a ênfase do apóstolo nas virtudes. Ele não está falando apenas de ações externas, mas daquilo que ocupa nossos pensamentos, nosso interior. Spurgeon pregava com fervor sobre a necessidade de cultivarmos um caráter cristão genuíno, não uma religiosidade de aparências. Ele dizia que muitos se contentam com a casca da religião, mas Deus deseja o fruto verdadeiro, e esse fruto nasce de virtudes cultivadas na intimidade com o Criador. Hoje, quero compartilhar com vocês 3 virtudes essenciais que Deus busca em nossos dias. Não são virtudes comuns ou superficiais. São virtudes avançadas, profundas, que requerem maturidade espiritual e uma decisão deliberada de andar nos caminhos do Senhor. São virtudes que, quando presentes em nossa vida, nos destacam em meio a uma geração confusa e sem direção. A primeira virtude que Deus busca hoje é a humildade genuína. Não estou falando daquela falsa modéstia que se apresenta humilde apenas para ser vista pelos homens. Estou falando de uma humildade que nasce do reconhecimento real de quem somos diante de Deus. Uma humildade que nos faz dobrar os joelhos, não por obrigação religiosa, mas por compreensão profunda da nossa dependência total do Pai Celestial. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, nos ensinou sobre a humildade de forma incomparável. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, ele nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Prestem atenção nessas palavras preciosas. O próprio Filho de Deus se apresenta como manso e humilde de coração. Se o Criador do Universo, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, se apresenta com humildade, o que dizer de nós? A humildade genuína não diminui nossa dignidade. Pelo contrário, ela nos eleva aos olhos de Deus. Quantas vezes, meus amados, nos pegamos querendo ser reconhecidos, aplaudidos, exaltados? Quantas vezes nossas orações são mais sobre o que queremos receber do que sobre o que podemos ofertar ao Senhor? A humildade genuína inverte essa lógica. Ela nos coloca no lugar certo,
reconhecendo que tudo o que temos e tudo o que somos vem da graça divina. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta verdade, repetida tanto por Tiago quanto por Pedro nas suas epístolas, não é uma simples frase de efeito. É uma lei espiritual que governa a relação entre o Criador e a criatura. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, abrimos as comportas do céu para que sua graça flua abundantemente sobre nós. Se vocês desejam aprofundar ainda mais essa jornada de intimidade com Deus e descobrir práticas diárias que transformarão sua vida espiritual, temos um presente especial para vocês. Preparamos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Vocês encontrarão o link no primeiro comentário fixado. Não é apenas um material de leitura, mas um guia prático que os acompanhará dia após dia nessa caminhada de restauração e avivamento espiritual. E se essa mensagem está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhum ensinamento que pode transformar sua vida espiritual. A segunda virtude que Deus busca em nossos corações hoje é a fidelidade inabalável. Mas não se enganem, amados. Não estou falando daquela fidelidade que dura apenas enquanto tudo está indo bem. Não é a fidelidade que se mantém firme apenas nos dias de sol, quando as bênçãos estão caindo como chuva e a vida sorri para nós. Estou falando de uma fidelidade que permanece mesmo quando as circunstâncias gritam para que você desista. Uma fidelidade que se mantém de pé quando todos ao seu redor estão caindo. Uma fidelidade que não negocia seus princípios, não importa o preço que precise pagar. Vejam o exemplo de Daniel, aquele homem extraordinário que viveu em uma terra estranha, cercado por uma cultura que ia contra tudo o que ele acreditava. O rei Nabucodonosor havia levado Daniel cativo para a Babilônia quando ele ainda era jovem. Ali ele poderia ter abandonado sua fé, poderia ter se conformado com os costumes daquele império pagão, mas ele escolheu ser fiel. Em Daniel capítulo 6, quando os inimigos de Daniel conseguiram manipular o rei Dário para assinar um decreto proibindo qualquer oração que não fosse dirigida ao próprio rei, o que Daniel fez? O versículo 10 nos conta: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que fidelidade maravilhosa! Daniel sabia que aquela oração poderia custar sua vida. Ele sabia que seria lançado na cova dos leões, mas sua fidelidade a Deus não era negociável. Ele não precisou pensar 2 vezes, não precisou consultar ninguém. Sua decisão já estava tomada há muito tempo, no íntimo do seu coração. Quantos de nós, meus queridos irmãos, negociamos nossa fidelidade quando as coisas ficam difíceis? Quantas vezes abrimos mão dos nossos princípios porque seguir a Deus parece custoso demais? Quantas vezes silenciamos nossa fé para não sermos mal interpretados ou rejeitados? Deus não está procurando pessoas que o servem apenas quando é conveniente. Ele busca aqueles que são fiéis nas pequenas coisas, porque sabe que esses também serão fiéis nas grandes. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A fidelidade inabalável se manifesta nas escolhas diárias. É ser fiel no casamento quando a paixão inicial já passou e o relacionamento exige trabalho e dedicação. É ser fiel na igreja local, mesmo quando surgem conflitos e imperfeições. É ser fiel nos compromissos assumidos, mesmo quando aparecem opções aparentemente melhores. É ser fiel no trabalho, dando o melhor de si, não apenas quando o chefe está olhando, mas porque você trabalha como para o Senhor. É ser fiel nas finanças, honrando os dízimos e ofertas, mesmo quando a situação econômica aperta. É ser fiel na palavra dada, mantendo seus compromissos ainda que isso lhe custe sacrifício. A fidelidade inabalável também se expressa na nossa constância espiritual. Não somos cristãos de fim de semana, que servem a Deus apenas nos cultos e depois vivem o resto da semana como se ele não existisse. Somos chamados para uma vida de fidelidade contínua,
dia após dia, momento após momento. O livro de Apocalipse nos apresenta algo precioso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Jesus fala à igreja em Esmirna: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Observem que ele não promete uma vida sem sofrimento. Ele não promete que a fidelidade nos livrará das provações, mas ele promete algo infinitamente maior: a coroa da vida. Há um custo para a fidelidade inabalável. Sempre há. Daniel foi para a cova dos leões. José foi parar na prisão por ser fiel. Os 3 amigos de Daniel enfrentaram a fornalha ardente. Os apóstolos foram perseguidos, presos, martirizados. A fidelidade a Deus nem sempre nos livra das dificuldades, mas sempre nos sustenta através delas. Mas aqui está a beleza dessa virtude. Quando somos fiéis a Deus, Ele é infinitamente mais fiel a nós. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus enviou seu anjo para fechar a boca das feras. Quando os 3 amigos estavam na fornalha, um 4º homem apareceu no meio do fogo. Quando José estava na prisão, Deus estava preparando sua elevação ao posto de governador do Egito. Nossa fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus. Cada ato de lealdade, cada momento em que escolhemos permanecer firmes quando seria mais fácil desistir, cada decisão de honrar nossos compromissos, mesmo quando ninguém está vendo, tudo isso está sendo registrado no céu. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo escreve: "Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel." Deus nos confiou dons, talentos, recursos, relacionamentos, oportunidades. Somos dispenseiros, administradores daquilo que Ele colocou em nossas mãos. E o que Ele espera de nós acima de tudo? Fidelidade. Não importa se você administra muito ou pouco aos olhos do mundo. O que importa é se você está sendo fiel com aquilo que foi confiado a você. A viúva pobre, que ofertou 2 pequenas moedas, foi mais fiel do que os ricos que davam de sua abundância. Deus não mede nossa fidelidade pela quantidade, mas pela qualidade do nosso coração. Então eu pergunto a vocês hoje: Deus pode contar com sua fidelidade? Você é alguém em quem Ele pode confiar, não apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas mais sombrias? Sua fidelidade permanece inabalável, mesmo quando o vento sopra contra você. A terceira virtude que Deus busca ardentemente em nossos corações é o amor sacrificial. E aqui, meus amados, chegamos ao coração do próprio Evangelho. Porque Deus não é apenas amor, Ele é a fonte de todo amor verdadeiro. E o amor que Ele busca em nós não é aquele sentimento romântico que os filmes retratam, nem aquela emoção passageira que vai e vem conforme as circunstâncias. O amor sacrificial que Deus procura é aquele que escolhe o bem do outro mesmo quando isso nos custa algo precioso. É o amor que abre mão dos próprios direitos para servir. É o amor que perdoa quando seria mais fácil guardar ressentimento. É o amor que se doa sem esperar nada em troca. Jesus Cristo nos deu o exemplo supremo desse amor. Em João capítulo 15, versículo 13, ele declarou: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos." E ele não apenas falou essas palavras, ele as viveu. Na cruz do Calvário, Cristo demonstrou o significado pleno do amor sacrificial. Mas aqui está algo que precisamos entender profundamente. Jesus não morreu na cruz porque estava se sentindo emotivo naquele dia. Ele não foi ao Getsêmani num ímpeto de sentimentalismo. A Bíblia nos diz que ele suou gotas de sangue enquanto orava, tamanha era sua angústia. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Jesus foi à cruz por uma decisão deliberada de amor. Foi uma escolha consciente de colocar nossas necessidades acima do seu próprio conforto. Foi amor em ação. Amor que se manifesta não em palavras bonitas, mas em sacrifício real e tangível. E esse é o tipo de amor que Deus busca em nós. Não um amor teórico que fala muito, mas faz pouco. Não um amor seletivo que só se manifesta para aqueles que nos tratam bem, mas um amor que reflete o caráter de Cristo. Um amor que escolhe amar mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro. Em 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, encontramos palavras poderosas. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós.
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Prestem atenção especialmente nessa última frase. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quantas vezes dizemos que amamos, mas nossas ações não correspondem às nossas palavras? Quantas vezes professamos amor a Deus, mas não estendemos esse amor aos nossos irmãos em necessidade? O amor sacrificial se manifesta nas pequenas e grandes decisões do dia a dia. É acordar de madrugada para cuidar de um filho doente, mesmo quando você está exausto. É perdoar aquele familiar que o magoou profundamente, mesmo quando sua carne grita por justiça. É abrir sua casa e seu coração para alguém que está passando por dificuldades, mesmo quando isso perturba sua rotina confortável. É investir tempo para ouvir alguém que está sofrendo, mesmo quando você tem 1000 coisas para fazer. É contribuir financeiramente para ajudar quem precisa, mesmo quando seu orçamento está apertado. É interceder em oração por aqueles que o perseguem, mesmo quando seria mais natural desejar-lhes o mal. Jesus nos ensinou algo revolucionário sobre o amor em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amar os amigos é fácil. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, isso requer uma transformação sobrenatural do coração. Isso requer que o amor de Deus seja derramado em nós pelo Espírito Santo. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Não conseguimos amar com esse amor sacrificial por nossa própria força. É o Espírito de Deus em nós que nos capacita a amar como Jesus amou. O amor sacrificial também se expressa na forma como tratamos nossos cônjuges. Efésios capítulo 5 nos instrui que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um padrão altíssimo. Cristo não apenas disse que amava a igreja, ele provou esse amor com sua própria vida. Quantos casamentos estariam transformados se ambos os cônjuges praticassem esse amor sacrificial? Se em vez de buscar seus próprios interesses, cada um buscasse o bem do outro? Se em vez de guardar mágoas e ressentimentos, houvesse perdão generoso e restauração constante? O amor sacrificial transforma famílias, transforma comunidades, transforma igrejas. Quando uma congregação é marcada por esse tipo de amor, ela se torna um farol de luz em meio às trevas deste mundo. As pessoas olham e dizem: vejam como eles se amam. Mas esse amor tem um custo, sempre tem. Amor verdadeiro não é barato, não é conveniente, não é confortável. Ele exige que morramos para nós mesmos diariamente. Exige que coloquemos de lado nosso egoísmo natural e escolhamos o caminho do serviço humilde. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O amor sacrificial requer que morramos para nossos desejos egoístas, para que o fruto do amor verdadeiro possa brotar em nossa vida. Então reflitam comigo. Como está a qualidade do seu amor? Você ama apenas quando é fácil? Ou seu amor permanece firme mesmo quando é custoso? Você ama apenas aqueles que o amam de volta? Ou seu amor se estende até mesmo aos seus inimigos? Você ama com palavras bonitas? Ou seu amor se manifesta em ações concretas e sacrifícios reais? Agora que compreendemos essas 3 virtudes essenciais que Deus busca em nossos corações, precisamos entender como cultivá-las em nossa vida diária. Porque uma coisa é conhecer essas verdades intelectualmente, outra coisa completamente diferente é vivê-las de forma prática e transformadora. A humildade genuína, a fidelidade inabalável e o amor sacrificial não são conquistados da noite para o dia. Não são troféus que ganhamos em um momento de emoção espiritual
e então guardamos na estante. São virtudes que precisam ser cultivadas diariamente, regadas com oração, nutridas pela palavra de Deus e amadurecidas através das experiências que Ele permite em nossa jornada. O primeiro passo para cultivar essas virtudes é reconhecer nossa total dependência de Deus. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada de valor eterno. Jesus foi claro em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observem a força dessa declaração. Sem Cristo, nada podemos fazer. Não algumas coisas, não poucas coisas. Nada. Zero. Nossa capacidade de ser humildes, fiéis e amorosos não vem de nós mesmos. Vem de permanecer conectados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E como permanecemos em Cristo? Através da oração constante, da meditação nas Escrituras, da comunhão com outros crentes, da obediência aos seus mandamentos. É um relacionamento vivo, dinâmico, que exige dedicação e intencionalidade. Não podemos esperar crescer nessas virtudes se mantivermos uma vida espiritual superficial e descuidada. A segunda chave para cultivar essas virtudes é a prática deliberada. Assim como um atleta precisa treinar diariamente para desenvolver suas habilidades, nós precisamos exercitar essas virtudes conscientemente em nossa rotina. Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos ensina: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A prática torna as virtudes parte natural de quem somos. No início, pode parecer forçado escolher a humildade quando queremos ser reconhecidos. Pode parecer difícil ser fiel quando a tentação surge. Pode parecer impossível amar quem nos feriu. Mas à medida que praticamos, essas virtudes vão sendo entrelaçadas no tecido do nosso caráter. Comecem com pequenas decisões diárias. Escolham deliberadamente assumir a posição mais humilde, em vez de buscar o lugar de honra. Mantenham seus compromissos mesmo nas pequenas coisas, construindo um histórico de fidelidade. Pratiquem atos de amor concretos, mesmo quando não se sentem especialmente amorosos. A terceira chave é aprender com os fracassos, porque todos nós vamos falhar. Haverá dias em que nosso orgulho vai vencer a humildade, momentos em que nossa infidelidade vai envergonhar nossos votos, situações em que nosso egoísmo vai sufocar o amor sacrificial. E está tudo bem. Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando progresso. Quando Simão Pedro negou Jesus 3 vezes, ele falhou terrivelmente em sua fidelidade, mas aquele fracasso não foi o fim da história de Pedro. Jesus o restaurou junto ao mar da Galileia, perguntando 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro se tornou uma rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Em Provérbios capítulo 24, versículo 16, lemos: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que distingue o justo não é a ausência de quedas, mas sua capacidade de levantar-se novamente. Cada vez que falhamos e nos arrependemos genuinamente, aprendemos algo valioso sobre nossa dependência de Deus e sobre a profundidade de sua graça. A quarta chave é rodear-se de pessoas que compartilham os mesmos valores. Provérbios capítulo 27, versículo 17 nos diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Precisamos de irmãos e irmãs em Cristo que nos desafiem, que nos encorajem, que nos responsabilizem em nossa caminhada espiritual. Não podemos crescer nessas virtudes em isolamento. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida sozinha. Precisamos da igreja local, daquele corpo de crentes que caminha conosco, que ora por nós nos momentos difíceis, que celebra conosco nas vitórias, que nos confronta com amor quando estamos nos desviando. A quinta chave é manter uma perspectiva eterna. Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando mantemos nossos olhos fixos na eternidade,
As dificuldades temporárias de cultivar essas virtudes parecem pequenas. O sacrifício que fazemos hoje por amor a Cristo terá recompensas eternas. A fidelidade que mantemos em meio às provações não passará despercebida. A humildade que escolhemos praticar será honrada no reino dos céus. É fácil desanimar quando olhamos apenas para as circunstâncias imediatas. Mas quando lembramos que estamos sendo preparados para a eternidade, que cada ato de obediência está moldando nosso caráter para sempre, isso muda tudo. Nossa perspectiva se amplia, nosso propósito se clarifica, nossa determinação se fortalece. A sexta e última chave é celebrar as pequenas vitórias. Não esperem alcançar a perfeição antes de reconhecer o progresso. Quando você escolhe a humildade em vez do orgulho, celebre essa vitória. Quando você permanece fiel em uma situação difícil, agradeça a Deus por essa graça. Quando você pratica um ato de amor sacrificial, reconheça o trabalho do Espírito Santo em você. Essas pequenas vitórias são degraus na escada do crescimento espiritual. Cada uma delas importa. Cada uma delas está construindo em você um caráter que reflete Cristo. Cada uma delas está aproximando você daquilo que Deus deseja que você seja. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos traz uma promessa preciosa. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Ele está comprometido com sua transformação. E Ele completará a obra que começou em sua vida. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa jornada de reflexão sobre as virtudes que Deus busca em nossos corações. A humildade genuína, a fidelidade inabalável e o amor sacrificial não são apenas conceitos bonitos para admirarmos de longe. São chamados práticos para a transformação real em nossa vida diária. Que o Senhor nos ajude a buscar essas virtudes com todo o nosso coração. Que possamos ser homens e mulheres nos quais Deus encontra alegria, não pela nossa perfeição, mas pela nossa disposição de crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo a cada dia. Muito obrigado por terem dedicado seu tempo para assistir a essa mensagem. Se ela tocou seu coração, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem nos comentários como Deus está falando com você através dessas verdades. E não se esqueçam de buscar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. Será uma bênção em sua caminhada espiritual. Continue sua jornada de crescimento assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.